Eu demorei pra fazer esse vídeo, não é nem por falta de opinião, é mais por vergonha mesmo. Porque se esse menino tivesse passado por mim na rua há uma semana atrás, mais ou menos, eu teria feito o que a grande maioria das pessoas acabaram fazendo com ele a vida toda. Nada. Eu não o conhecia, eu não sabia das dores dele, e quando a gente não sabe como ajudar, a gente escolhe não ver. É mais fácil assim, é mais conveniente, é mais confortável. E é exatamente a conveniência que acaba matando. E agora, depois que ele morreu dentro de uma jaula, não porque buscou perigo, mas porque buscou um lugar onde ele pudesse fugir, talvez até mesmo da própria mente, a foto dele está em tudo quanto é página. Todo mundo usando a imagem dele como se fosse um adesivo de engajamento. Como se ele tivesse virado um simples conteúdo. Mas na verdade, no enterro dele, só tinham 2 pessoas. E nenhuma delas era a internet toda que agora usa o nome dele como pauta. Vocês queriam tanto que eu fizesse esse vídeo, então é sobre isso que eu vim falar. Sobre essa hipocrisia silenciosa. Essa covardia coletiva de fingir que se interessa ou se importa com aquilo ali só depois que a tragédia acontece. É a mesma sociedade que enquanto o menino estava vivo, dizia que era problema da polícia, que ele era vagabundo, que ele era responsabilidade única e exclusivamente do governo. Sempre alguém, nunca nós. Esse menino, ele pedia socorro da forma que ele conseguia, na forma que a doença permitia, na forma que o mundo ignorou. Jogava pedra em viatura, arrumava confusão, era preso e todo mundo só repetia que ele era só mais um. A psicóloga dele disse que ele sonhava em ir para a África e cuidar dos leões. E esse detalhe diz tudo, ele queria unicamente pertencer. Ele queria ser útil, ele queria ter um lugar no mundo, um propósito, uma função, mas ninguém viu. A Bíblia diz assim, ó, o que vocês fizeram ao menor destes foi a mim que fizeram. Mas a gente só lembra disso quando é conveniente. Quando dá pra postar, quando dá pra lacrar, quando dá pra parecer bom. O que ninguém quer admitir é que ele não morreu naquela jaula. Ele morreu na invisibilidade. Morreu quando foi ignorado, morreu quando ninguém perguntou por quê, quando ninguém quis entender, quando virou estatística antes de virar notícia. É isso que essa história escancara. A gente vive num ecossistema, mas age como se fosse ilha. Só olha pro próprio umbigo, só sente o que dói na própria pele. E a gente chama isso de vida adulta. Mas não é. É egoísmo disfarçado, é covardia social. Se esse menino tivesse a metade da atenção que ele está tendo agora, metade da empatia, metade do cuidado, talvez, mas só talvez, ele não tivesse caminhado por um único lugar onde o próprio desespero dele o empurrou. E onde a realidade foi tão cruel quanto a vida dele toda já tinha sido. Isso dói. E tem que doer. Porque a verdadeira humanidade, ela não aparece só quando alguém vira manchete. Ela aparece quando ninguém tá olhando. E se essa história serve pra alguma coisa, que sirva pra rasgar essa cortina de indiferença que a gente chama de vida normal. Porque no fim, o que mata não é uma leoa, é a indiferença.